Graça e paz, Lídias. Tudo bem com vocês? Nós estamos começando hoje a nossa lição de número 8. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui para continuar aprendendo da Tua Palavra, conhecendo o Senhor e mergulhando e aprendendo da Tua Palavra para que possamos dar frutos no Teu reino. Venha abençoar cada aluna e que a Palavra do Senhor seja ministrada pelo Espírito Santo em cada coração. Abra o nosso entendimento, Senhor. No nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Lição de número 8, 21 de fevereiro de 2021. Título da nossa lição: Comprometidos com a Palavra de Deus. E aí eu já disse para vocês em algumas vezes aqui que a Bíblia é o livro que nós lemos na presença do autor. Quem é o autor, irmã Osana? O Espírito Santo. Porque toda a Escritura, todos aqueles que escreveram as partes da Bíblia e que nós lemos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo para escrever. Então nós lemos na presença do Espírito Santo e por isso eu digo para você, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, comece a orar e pedir ao Espírito Santo para te dar entendimento, porque ele vai traduzir tudinho para você. Vai abrir o seu entendimento e você vai dizer, olha que palavra maravilhosa o Senhor me deu aqui, olha que meditação poderosa, porque o Espírito Santo vai te ensinar na palavra. E esse comprometimento com a palavra, por que comprometidos com a palavra de Deus? Nós somos apegados à palavra e nós buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. O amor e o compromisso com a palavra, irmãs, com essa palavra de Deus, são dos legados deixados por nossos pais na fé. E o hábito da leitura diária da Bíblia é parte da cultura nossa. Quando nós dizemos assim, você faz o seu devocional, tira um tempo para ler a palavra, faça o culto doméstico, tudo isso nós estamos plantando no seu coração o amor e a dedicação ao estudo da palavra, que é nosso manual de conduta. E hoje nós vamos falar sobre isso nessa lição. O nosso textuário, Lucas capítulo 11, versículo 28, diz assim: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. O salmista diz assim: Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. E eu quero ler com vocês a respeito dessa palavra divinamente inspirada. Na nossa leitura diária dessa semana, eu já recomendei para vocês, façam, irmãs, a leitura diária. Segunda até sábado, tira um tempo e faça essa leitura diária, porque ela vai enriquecer o seu ensino dessa lição. Eu quero ler com vocês, na leitura diária da semana, tem um texto de sexta-feira, que foi 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e eu quero ler com vocês. Olha bem o que Paulo escreveu a Timóteo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmã Osana, como é que eu vou pregar? Eu não sei como falar da palavra. O Espírito Santo vai te ensinar. Leia, você precisa conhecer. Quando esse textuário diz assim, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam, além de ouvir, você vai ler a palavra e o Espírito Santo vai guardá-la no seu coração.
Se você estiver num lugar que você não tem uma Bíblia para poder abrir um versículo, o Espírito Santo te fará lembrar o texto que você ouviu, o texto que você leu, porque ele não nos faz adivinhar, viu? Adivinhação é do mal. Ninguém vive adivinhando, não. Você só lembra daquilo que você já leu ou que você já ouviu. Adivinhação, você pode levantar a mão que vai cair. Então, leia a palavra, ouça a palavra. Às vezes você tem dificuldade de ler. Tem vários aplicativos que você pode ir ouvindo a palavra sendo lida. Irmãs, ferramentas não nos faltam. Talvez nos falte interesse, mas ferramentas hoje, para que nós possamos aprender a palavra, não nos falta. A leitura bíblica em classe vai em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E eu quero ler com vocês, eu quero que você leia toda a leitura na sua casa, mas eu quero ler só os 2 versículos de 2 Pedro, capítulo 1, que diz assim, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí quando eu digo para você assim, leia com o Espírito Santo presente, eu estou dizendo para você assim, ele é o autor e ele vai traduzir para você o que você precisa aprender. Não tenha medo de aprender, tá? Nosso ponto central diz assim, amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. O compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações como movimento, nós, igreja. Para nós, a Bíblia é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão. E por isso é a única regra de fé e prática da vida cristã. Assim nós cremos como igreja, como membros da Igreja Assembleia de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É nosso manual de prática de vida cristã. O que nós cremos? Nós cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. Se você está vendo uma experiência ali, alguém está fazendo alguma coisa dizendo que é do Espírito, mas se ela, confrontada com a palavra, cair, não ter alicerce para se manter, não é de Deus. Porque tudo que acontece à nossa volta, a partir do momento que nós temos os dons do Espírito, e até nós profetizamos, nós falamos em línguas, nós temos revelações, tudo isso tem que ser levado, esclarecido à luz da palavra, para dizer se não há ali alguma coisa que contradiz. Então, ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Para que lado eu vou? Como que eu caminho? A palavra, que é o manual, vai nos dizer. Tá, irmãs? A Bíblia é a única fonte de autoridade espiritual para nós que somos membros, que congregamos, que estamos chegando agora na Igreja Assembleia de Deus. Se você está chegando agora, a base em que se baseia a doutrinação da Igreja Assembleia de Deus? O ensino da Igreja Assembleia de Deus se baseia em quê? Firmado em quê? A Bíblia. A Bíblia é a única fonte de autoridade espiritual. Porque quando Deus criou o homem no jardim, quem criou o homem foi Deus, a Trindade. Façamos o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí, todo produto, quando é entregue, ele vem com manual. Tudo que é fabricado tem um manual para se entender como será usado. E qual é o nosso manual? O que é que veio conosco quando nós somos criados? A Bíblia, a palavra de Deus. E ainda falando sobre esse manual, o nosso manual de fabricação, que é a Bíblia, a razão da escola bíblica dominical em si existir é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Essa é a razão da escola bíblica dominical. Quando nós chamamos vocês para o culto de ensino, irmãs, venha para o culto de ensino na quinta-feira, porque você precisa ouvir essa palavra, o ensino dessa palavra, para que as suas raízes sejam fortalecidas.
sem essas raízes bem alimentadas com adubo mesmo da palavra, não é? Tratada ali, você vai se perder. Se você precisar responder a qualquer questão, você não vai ter nenhuma base para isso. Então, uma das razões da nossa escola bíblica dominical, a razão é exatamente o ensino da palavra que é o nosso manual. A nossa introdução diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar. Nosso primeiro tópico fala a autoridade da Bíblia. A introdução, irmãs, desse primeiro tópico, a autoridade da Bíblia, traz um texto, traz uma citação muito importante para nós, tá? Nós herdamos dos reformadores do século XVI a conhecida sola escritura, somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. E o que é isso, irmã Osana? Eu vou falar rapidamente a respeito do que foi os 5 solas, tá? Um dos eventos, na verdade, mais importantes da história da igreja foi a reforma protestante. Então, quem já estudou aí história secular passou pela reforma protestante. Nós tivemos já estudos aqui na igreja. Nos 500 anos da reforma, nós fizemos um mês todinho de estudos sobre a reforma protestante e os 5 solas. Após anos de uma igreja com doutrina que se distanciava daquilo que a Bíblia ensina, né? Os reformadores viram a necessidade de voltar à centralidade das Escrituras. Isso há 500 anos atrás. Por esse motivo, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses, dando início ao mais famoso avivamento da história da igreja. As principais doutrinas resgatadas pela reforma foram sintetizadas em 5 pontos centrais, chamados de os 5 solas. São eles. Para citar rapidinho para vocês: sola escritura, que é somente as escrituras, que está sendo citado nessa aula; solos Christus, somente Cristo; sola gratia, só a graça; sola fide, só a fé; e soli deo glória, somente a Deus a glória. E sola escritura, irmãs, ela é o primeiro dos 5 solas da reforma protestante e significa, e eu já disse aqui para vocês, somente a escritura, é uma doutrina essencial da fé cristã que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Mesmo porque, para que haja esse embasamento, para que haja essa firmeza de eu dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia é meu manual, e os outros segmentos das teses, das 5 teses, a Bíblia é a base disso tudo. Porque a partir daí eu tenho somente a Cristo, só a graça, só a fé e somente a Deus a glória. Tudo isso baseado na palavra. Então, primeiro subtópico, sola escritura. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero e Zwinglio, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade, como eu já disse, o nosso manual. Tudo que cremos está baseado na Escritura. Tudo o que nós cremos, tudo que nós ensinamos, tudo que nós anunciamos, pregamos, está baseado na Bíblia, que é o nosso manual. Os católicos romanos, eles têm a Bíblia e a tradição, que foi o que Martinho Lutero rompeu com a tradição, quando ele fez as 95 teses. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo, né? Que é uma Bíblia muito diferente. E a revista da Sentinela, talvez você já tenha até recebido a visita de um Testemunho de Jeová na sua casa, levando uma revistinha Sentinela, que para eles é o manual deles também. Mas para nós não é assim. E os mormons têm a Bíblia e mais o livro do Mormon, que vai dizer umas outras coisas, que vai ensinar para eles umas outras coisas depois da revelação que eles tiveram lá. E outras publicações como fonte de autoridade. Nós não baseamos o que nós pregamos, a nossa doutrina, em qualquer outra literatura que não seja a Bíblia, irmão. Irmã Osana, mas tem alguns livros
que a gente lê. Sim, tem alguns livros que nós lemos, mas livros de testemunhos, livro de estudo da palavra, interpretando, trazendo à luz aquilo que está baseado na Bíblia, não é nada inventado em cima da Bíblia. Nós temos sim, nós temos as revistas da Escola Dominical que traz os textos da Bíblia, nos abrindo a mente para aquele ensino, mas nós não temos um livro à parte como regra de fé. A Bíblia é o nosso manual e regra de fé e prática para a vida cristã. Tá, irmãs? Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia sua crença e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Que são cessacionistas, irmãs? São as igrejas, os movimentos que acreditam que o Espírito Santo veio até Atos dos Apóstolos, entrou pela casa, aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, mas acabou ali, tem mais nada. Só que nós não cremos assim, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos na atuação do Espírito Santo. É assim que nós, como igreja do Senhor, crê, e é isto a base da nossa doutrina, o que nós pregamos. E o cânon aberto, que é isso, irmã Osana? Na linguagem deles, na exposição do que eles fazem, eles querem dizer o quê? Que nós temos uma palavra aberta, uma Bíblia que cabe outros encaixes, que a gente vai colocando coisa ali. Eu pego o livro de Atos e digo, tá faltando um pedaço aqui que Lucas deixou de escrever, então vou vir aqui e vou colocar essa parte aqui. Não é assim. Então, seguindo a leitura aqui, nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Chegou ali, acabou. Ninguém mais tem liberdade de chegar numa carta de Paulo e continuar escrevendo a carta de Paulo. Tá claro para vocês essa parte? A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Que declaração é essa? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Não preciso revisar a Bíblia e achar um texto lá e dizer assim, isso aqui não está muito de acordo com o que eu estou vivendo agora não, vamos mudar? Não. A palavra de Deus é inerrante e inspirada pelo Espírito Santo. Todos os dias, quando você lê a palavra, você pode ler o mesmo capítulo todo dia. O Espírito Santo vai te dar a palavra do dia, vai mostrar para você a interpretação do dia, da hora, do minuto, porque Ele é vivo, o Espírito Santo de Deus é vivo, é vida. E Ele nos traz a interpretação da palavra para aquilo que nós necessitamos. Nós não precisamos ficar procurando outra palavra para colocar, para acrescentar aquilo que o Espírito Santo já revelou. Tá, irmãs? Nosso terceiro subtópico, não somos deístas. Que palavra difícil, né, irmã Osana? O que é isso? Então vamos lá. O que é deísmo, irmãs? Deísmo é a doutrina ou ensino que afirma que a existência de Deus. Deus existe? Deus existe. Mas que Ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Isso é o que pregam os deístas. Deus está lá em cima, Deus existe. Nós até falamos sobre isso naquele estudo sobre Jó. Mas Ele não vai se preocupar comigo. Mas que pai não se preocupa com o filho? Se nós que somos humanos, que sabemos fazer, fazemos o mal, muitas vezes para um filho, para alguém que nós publicamente dizemos que amamos, e muito mais perto um filho, que é um elo muito forte. Se você tem gente que faz mal para esse filho, mas também nós sabemos fazer o bem, nós queremos esse bem, Deus que nos criou, que nos formou, que nos chamou pelo nome lá na eternidade, Ele tem muito mais interesse em estar perto de nós, em se relacionar conosco. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar Deus, através do plano da salvação, religando o homem a Ele, depois que o homem caiu e pecou. Porque Deus tem prazer em se relacionar com a sua criação, que somos nós. E essa questão do deísmo é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele.
Mas nós somos o que então, irmã Osana? Nós somos teístas. O deísta, ele crê na existência de Deus, mas que Deus não se importa com o que ele faz, não está preocupado com a criação que fez. E os teístas, que somos nós, o que nós cremos? Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. E aí, quando você lê a referência bíblica de Atos 17 e 27, nós vamos entender essa questão do teísta. Teísta. Atos capítulo 17, leia comigo, por favor. Irmã, abra sua Bíblia aí durante a sua aula e acompanhe os versículos, são importantíssimos, tá? Veja essas referências aí na sua revista e vai lendo junto. E o versículo 27 vai dizer exatamente assim: para buscar em Deus, se porventura tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não está longe de nós. E é por meio dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus, ele quer se relacionar comigo e com você. Tá certo? Vamos então continuando aqui. O fechamento do cano sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio de quê? Dos dons espirituais. Não é? Quando levanta alguém em profecia, quando vem alguém trazendo uma revelação, quando vem alguém com fé, por fé, com o dom da fé, dizendo o paralítico levanta, isso é uma comunicação de Deus conosco. Através dos dons espirituais, Deus, ele continua interagindo, comunicando, tendo cuidado com o homem. Entretanto, essa revelação não se reveste da autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, por sonhos. A quantos o Senhor não falou em sonho na Bíblia? Visões e até pelas coisas simples do dia a dia, né? Nós podemos observando tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. Numa conversa simples, o Senhor fala com você. A respeito dos sonhos, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Não é todo sonho que é revelação. Tem sonho que é só revelamento mesmo. Tem sonho que é só que você dormiu de barriga cheia e teve um soninho ali e deu um sonhozinho. Nós temos que ter também discernimento para entender quando um sonho é revelação e quando ele é só eu dormindo mesmo de barriga cheia. Visões. Tem visões e tem visagem. Muita gente vendo coisa demais, quando na verdade Deus não está mostrando nada. Visões é uma coisa real, irmã Osana? Sim, o Senhor nos dá visões, o Espírito Santo nos dá visões. Mas muita gente usa isso. E se existe o falso, irmãos, é porque tem o verdadeiro, não é? Há visões, há sonhos, há profecias. Mas infelizmente nós temos vivido um tempo que o povo tem se distanciado de Deus e usado as ferramentas dizendo que é de Deus. Então a síntese do nosso tópico 1 diz assim: somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Assim nós cremos, nosso manual de vida prática. Vamos então ao nosso segundo tópico: zelo pela doutrina. Zelo pelo que é ensinado. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. E desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Como que é isso, Osana? Irmãos, eu peço para você, leia a Bíblia. E você diz: irmã, eu tenho dificuldade de entender. Você vai ler e não vai entender nada daquilo ali. Se não houver um ensino da palavra, como nós que fazemos na Escola Bíblica Dominical, no culto de ensino na quinta-feira, que eu volto a repetir para você: venha para o culto de ensino. Muitas vezes nós vamos errar por não termos entendido o que a palavra diz. E aí eu não posso culpar ninguém. Eu posso culpar a mim de você não ter uma raiz fortalecida. Há muitos movimentos que surgem hoje e acabam amanhã. Por quê? Porque não tem base, é só uma terra fofa.
E você sabe que se você joga uma planta ali em uma terra fofa, se ela não criar raiz, qualquer coisa carrega ela. A água que vem bate carrega ela. Um vento que sopra mais forte revolve a terra e leva a semente embora. Leva aquela planta embora, quebra ela todinha. Por quê? Porque faltou raiz. E onde nós nos enraizamos na doutrina, no conhecimento? Quando nós paramos para aprender. Nós precisamos parar para aprender a palavra. E esse zelo, né, é que vai nos levar. O zelo pelo ensino é que nos vai levar a engrossar nossas raízes, né? O primeiro subtópico diz assim: ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. E aí há uma frase que se usa muito que diz assim: texto sem contexto é pretexto. Para o quê? Para a heresia. Tem gente que pega só um versículo e quer justificar todas as atitudes dele em cima daquele versículo, dizendo que aquilo ali é certo. A Bíblia está dizendo que é isso, irmã Osana, mas é só um versículo. Você não leu todo o contexto para entender a verdade daquela palavra ali. E você está usando ela de acordo com a sua conveniência. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O termo apresenta vários níveis de significado. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, onde está isso, irmã Osana? Atos 2, 42. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. A igreja primitiva, a partir do ensino dos apóstolos, tudo aquilo que foi, muitos deles não estavam na crucificação de Jesus, muitos deles não caminharam com Jesus. Era uma outra geração que estava surgindo, que estava ouvindo de Jesus, que estava conhecendo os milagres de Jesus, que estava entendendo o que era a fé, como colocar em prática o evangelho do reino. E aí precisava ser orientado, mas eles permaneciam o quê? Eles permaneciam no ensino dos apóstolos, na doutrina que foi ensinada. Isso significa que eles permaneciam assim. E nesse caso a palavra doutrina significa ensino, instrução. Deuteronômio 32, 2, leia lá. Deuteronômio 32, 2. Estamos nos referindo ao ensino, aos ensinos bíblicos. Importantíssimos, importantíssimos. E aí, se você ler aqui Romanos 12, vamos lá para a carta de Paulo. Paulo falando para a igreja que estava em Roma. Capítulo 12, versículo 7, lá na parte B do versículo 7. Olha o que Paulo vem dizendo. O que ensina, dedique-se ao ensino. Se nós estamos aprendendo da palavra, nós temos a intenção de ensinar a doutrina, de cuidar dessa doutrina, nós precisamos dedicar a esse ensino. Eu não posso levantar para ensinar se eu não aprender. O dia que eu parar de aprender, eu não preciso parar, não preciso seguir ensinando. Porque até mesmo no mundo secular, se você é um profissional da área do ensino, você precisa se reciclar. As escolas promovem essa reciclagem constante. Por quê? Porque precisa preparo. A maneira como eu fui ensinado com a tabuada lá atrás, e aí tem tempo, tá, irmãs? Mas não vamos contar todo o tempo, não. Lá atrás, quando eu aprendi sobre a tabuada, era aquele livrinho que vinha com a mocinha na capa e colocava, ia do 1 até o 10 aprendendo a soma, divisão, subtração, multiplicação. E hoje? Hoje, menino, se você perguntar o que é uma tabuada, ninguém sabe o que é uma tabuada. Mas os professores, os profissionais, por mais que tenham 30 anos de sala de aula, ele precisa reciclar todos os dias. Semestralmente, mensalmente, quinzenalmente, tem a reunião de classe nas escolas, que vai ter, a diretora vai passar a diretriz, a mudança no quadro, na grade curricular. Nós precisamos continuar aprendendo. Irmã Osana, você tem muitos anos de igreja? Tem. Eu nasci em um lar que meus pais já serviam o Senhor. Sou aluna de escola dominical desde pequenininha.
tudo que eu falo com vocês aqui, eu já aprendi lá atrás na escola dominical. Mas eu continuo estudando. Porque a minha mente, há uma transformação na minha mente. E na medida que eu leio a palavra, o Espírito Santo vai me ensinando e abrindo outro entendimento a respeito daquela palavra. E eu preciso aprender. Só assim eu posso ensinar. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliado pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Então eu, Osana, tenho intelecto humano. Ok? Eu tenho a minha prática de vida cristã, a minha vida, a minha experiência do que eu vivo com o Senhor. Mas toda a base daquilo que eu ensino para vocês está dentro da Bíblia. Quando o professor vem fazer uma aula com você, ele está falando dentro da Bíblia. Quando o pastor vem dar um ensino aqui na quinta-feira, ele está baseado na palavra. Ele está ensinando para você dentro da palavra. Tem a vivência de vida cristã? Tem. Tem o intelecto dele? Tem. Mas primeira base para isso é a Bíblia. Se ele falar fora da Bíblia, acabou. Não tem mais o zelo. Ele não está zelando pelo ensino da palavra do nosso manual, que é genuíno, que é a nossa regra de fé e de vida prática, daquilo que nós entendemos que é servir a Deus, sermos servos, fomos chamados por Ele para servir. E quando você chega num culto que o pregador começa a falar, e aí a importância de você conhecer a palavra, e ele começa a dizer coisas que você fala assim, opa, isso não está na Bíblia não. Ele dá uma referência lá, Marcos 17. Se você não conhece a palavra, você vai até acreditar mesmo que existe o Marcos 17, mas não existe. Se você conhece a palavra, você sabe que Marcos 17 não existe, mas tem crente que abre a Bíblia procurando. Nós precisamos conhecer. Oséias 6 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como que eu conheço o autor da criação? Lendo o manual dele, o fabricante. Como é que eu vou saber como é que ele é? Lendo o manual dele. Seguindo aqui no nosso segundo subtópico, ele está, quando o apóstolo Paulo diz, traz estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina. Que sã doutrina é essa, irmã Osana? É uma doutrina sadia, é um ensino correto da palavra, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. O que é isso, irmã Rosana? O que é credo? O único credo que eu conheço é cruz credo. Não, irmãs, não é isso. Deixa eu falar com vocês aqui o que é o credo. O credo é uma declaração das crenças compartilhadas da comunidade na forma de uma fórmula fixa. É uma síntese da doutrina que nós pregamos, baseado na palavra. O que a Bíblia prega? A Bíblia prega isso, isso, isso e isso. Mas eu preciso falar tudo isso, não tem uma maneira de eu sintetizar isso para explicar para você? Tem. Você já foi parado na rua e alguém perguntado assim para você, ou em casa mesmo, um parente, um amigo, no trabalho, e falado assim, o que a sua igreja crê, Fabiana? O que a sua igreja crê, irmã Isabel? Ah, a minha igreja crê em Deus, tá. Sua igreja crê em Deus, mas qual é a base doutrinária da sua igreja? Credo, o que você crê? E aí eu vou colocar no grupo para vocês o credo da Assembleia de Deus. As bases da nossa doutrina, o que nós ensinamos e acreditamos. A partir de hoje, se alguém te perguntar o que você crê, qual que é a doutrina que a sua igreja prega, você tem toda a base aqui. Eu vou colocar esse credo lá no grupo para vocês. Algumas irmãs que já vieram da igreja romana
conhece bem essa expressão do credo, que tem aquele: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, na Virgem Santíssima, em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, e creio na Santa Igreja Católica. Esse é o credo da Igreja Católica, que fique bem, da Igreja Romana, que fique bem explicado. Quem quiser ter seu credo, que tenha. A Assembleia de Deus tem um credo, irmã Osana? Tem. Voltando a dizer para vocês, o credo é uma declaração de crenças compartilhadas, fixas, não é? Uma forma fixa. Eu creio nisso. O que a Assembleia de Deus crê? Crê nisso. E aí, quando nós temos o primeiro item desse credo da Assembleia de Deus, olha o que diz: na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. E eu vou colocar lá para vocês, e tem todas as referências do que nós cremos. Leia, estude, aprenda. Nós cremos também em quê? Nós cremos também em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que nós estamos estudando: a Trindade, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós cremos. Nós cremos mais em quê, irmãos? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem. Ele é Deus e veio como homem na concepção e no seu nascimento virginal. Nós cremos nisso. E nós também cremos na sua morte vicária e expiatória. O que mais nós cremos, irmã Osana, sobre Jesus? Nós cremos que ele ressuscitou, não é? E em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Tudo isso tem as referências. Então você não é mais uma folha jogada ao vento sem saber no que você está acreditando. Você tem uma base doutrinária aqui. E aí, dentro do nosso tema da nossa lição, que é o pentecostalismo, nós temos outra parte do que cremos. Nós cremos no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que inclusive regenera o pecador e que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Nós cremos no Espírito Santo. E aí, quando vocês lerem esse credo que eu colocar lá, vocês vão ver tudo aquilo que é a base para o que nós pregamos. É importantíssimo, irmãs, nós sabermos o que nós cremos e por que nós cremos. Baseado em quê? Você vai poder abrir a sua Bíblia e dizer assim: olha, aqui está escrito assim, é por isso que eu creio assim. Porque é o nosso manual. Nossa confissão de fé é o nosso terceiro subtópico. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Foi o versículo que eu li para vocês de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí o versículo 20 que antecede diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quem que interpreta para mim? O Espírito Santo. Não é o que eu quero que seja, não é? E isso é perigoso, viu? Eu ler a Bíblia e falar o que eu quero a respeito dela, achando que o que eu estou dizendo está acima de qualquer opinião. Vou abrir aqui um grupo de oração baseado nesse versículo, da sua interpretação, e não é de minha particular interpretação. O Espírito Santo de Deus é que traz a interpretação. E aí, vamos ler aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Acompanhe comigo. Irmãs, pegue intimidade com a sua Bíblia. Eu tenho falado sempre isso com vocês. Pegue intimidade com a sua Bíblia. Conheça a palavra, manuseie a palavra. Abra, leia. Você não entendeu hoje, volta amanhã, leia de novo. O versículo diz assim: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Nossa confissão de fé. Nós insistimos em continuar pregando essa palavra.
Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão. Desde a primeira lição que eu estou falando com vocês sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus. E eu acabei de citar uma declaração de fé bem aqui no outro tópico, no segundo subtópico do primeiro tópico, quando diz assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária. Essa é uma declaração da nossa fé. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. Eu posso fazer uma declaração de fé, eu tenho credo, e por isso que eu disse para vocês que vejam as referências bíblicas na frente de cada item do credo. Porque nada disso foi tirado do vento, de uma outra literatura que não fosse a palavra. Nós temos base bíblica para o que nós estamos dizendo aqui, que eu creio. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Quando eu venho ensinar para vocês aqui, quando eu venho dar uma palavra para vocês nessa aula da escola dominical, outros professores, nós lemos a palavra. E nós, quando nos dispomos a pregar a palavra, anunciar o evangelho, nós lemos a palavra. Nós explicamos a palavra. Mas principalmente eu preciso aplicar a palavra à minha vida. Ler e explicar sem aplicar na minha vida é perda de tempo, irmãs. Porque quem que o mundo lê? O mundo lê a minha vida e a sua. É a minha e a sua atitude que vai dizer se nós somos reino ou não. Se nós pregamos o evangelho de Jesus ou não. Então eu preciso ler, eu explico a palavra, mas eu preciso aplicar a palavra à minha vida, porque senão é só um balde, uma lata vazia batendo. O mundo que olha para mim precisa entender que, mesmo sem eu abrir a minha boca, as minhas atitudes glorificam o Senhor e dão testemunho da palavra que eu digo, que eu vivo, que eu li. Não é? É muito bom a gente ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É lindo, é lindo. Agora, descansar na sombra do Onipotente quando está tudo no vento contrário, vivenciar isso, irmãs, e é aí que as pessoas querem ver se nós pregamos, se nós vivemos aquilo que nós pregamos, né? E aí a síntese do nosso tópico 2 diz assim: a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com eles. Não é como eu interpreto e eu saio por aí fazendo, dizendo que é o pensamento, que é o que a Bíblia prega, o que a igreja prega. Eu preciso ter uma racionalidade aí. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. E a nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Não adianta eu dizer que creio em tudo isso aqui e até mostrar para os vizinhos e não dar testemunho disso aqui. Terceiro e último tópico: cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Por que nós acreditamos? Por que nós acreditamos? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vamos ler lá o que foi que Pedro escreveu? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês,
fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Os modismos. O que é modismo? Essa palavra traz a ideia do que está na moda. E nós, como mulheres, entendemos muito bem isso, né, irmãs? Isso se aplica também no campo teológico. Tem muita coisa que aparece por aí que é efêmero, que vai passar rapidinho. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com esses ventos de heresia que levantam da moda, porque nós não podemos nos perder. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que estar firmados na palavra, cientes do que é a palavra. O que é que Pedro diz? Pelo contrário, irmãos, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Tem coisas que vai acontecer que as pessoas vão falar, mas você não acredita nisso não, irmã? Você vai dizer, não acredito não. Por quê? Porque eu estou firmada em Cristo e a palavra me diz que isso não procede. Eu estou justificando para você porque eu creio. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. E que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Só faz confusão, tá, irmãs? Só faz confusão. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. E aí eu quero dizer para vocês, não sei se vocês são desse tempo, vivenciaram isso. Quem de vocês não se lembra do dente de ouro? Foi do início da década de 2000, final da de 90 para 2000, houve uma febre de dente de ouro. As pessoas ficavam abrindo a boca e mostrando o dente de ouro, ia para o culto esperando que fosse ter um dente de ouro. Irmãos, você não acredita que Deus pode fazer? Não, acredito. Deus, ele tem um laboratório, foi ele que criou o ouro, inclusive, o minério que extrai o ouro. Ele pode colocar todos os meus dentes aqui de ouro, se ele quiser. Mas qual o propósito disso? Para quê? E passou, né? É tanto que tem muita gente que eu estou falando para irmãs aqui, que nem nunca soube disso, mas eu vivenciei essa experiência. E tem também o dom da unção do cai-cai. Virava o paletó e você caía. Passa no outro, sopra, caía. Você também não crê nisso não, irmã Osana? Irmãs, você caiu, mas você levantou transformada? Houve uma mudança em você ou você só caiu e levantou com o olho seco sem nada acontecer com você? Já aconteceu de eu estar tão cheia do Espírito Santo, tão cheia, que eu desmaiei porque eu não suportei o poder sobre a minha vida. Porque nós não temos estrutura para isso. Mas quando eu levantei dali, havia um quebrantamento no meu coração, um choro contínuo, um movimento contínuo dentro de mim, de necessidade de me purificar, de me santificar, de estar mais perto do Senhor, de saber que Ele estava tão presente na minha vida. Precisa haver um propósito, precisa haver mudança. A febre dos anjos, irmãos. Aqui eu preciso falar com vocês a respeito disso. E aí as pessoas podem até dizer assim, mas você não crê em anjos, irmã Osana? A Igreja Assembleia de Deus não acredita em anjos? Sim, nós acreditamos. Mas dentro da definição do que a palavra diz que são os anjos. E como é a operação deles. Nós não adoramos anjos. Que fique bem claro para vocês. Há uma passagem na palavra que o anjo aparece para um dos irmãos do Antigo Testamento, e agora me falhou a memória, o nome. Quando o anjo se apresenta, ele vai se ajoelhar e o anjo diz, não ajoelha não. Eu sou só um anjo, calma aí. A diferença é que tem muita gente fazendo culto a anjo e a glória é só ao Senhor.
Eles são ministradores do Senhor para a minha vida e a sua. Não é para ninguém sair adorando o anjo por aí. Mas houve uma época na década de 2000 que tinha gente guardando cadeira para anjo sentar, separando lugar, não podia passar na parede beirando porque o anjo estava em pé na parede. Que é isso? Saiu de casa correndo para ir em casa abrir a porta porque o anjo ficou trancado dentro do armário. Por favor, irmãs. Você vai falar, irmã Osana, tudo isso aconteceu? Sim, aconteceu. E aí, nós temos que tomar cuidado também. Nós falamos sobre o culto semana passada, o que nós cantamos. Tinha um hino que dizia que a parte dos anjos saiu para curar. Irmãs, anjo não cura ninguém. Nós estendemos a nossa mão e oramos e repreendemos a enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Quem cura é Jesus. Não fique idolatrando o anjo, colocando um monte de anjinho na sua cabeceira. Meu santo anjo guardador, pelo amor de Jesus. Olha a palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Vivemos a palavra. Para nós não sermos levados por todo o vento de ensino, de doutrina que aparece. Onde estão os promotores e os expoentes disso tudo que aconteceu? E aí nós temos um outro vento de doutrina que varreu a década de 2000, final de 90 e a de 2000, que foram o G12. Algumas de vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Só ouvia as pessoas dizendo, nossa, foi tremendo. Eu fui no encontro e foi tremendo. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Era proibido falar do que acontecia lá. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é para ficar debaixo das cobertas trancado, não. Porque a luz, ela expande. E se eu tenho uma boa nova para anunciar, se é algo que pode transformar vidas, para que eu vou ficar guardando isso? Um segredo absoluto. E eu posso dizer para vocês de conhecimento pessoal, que muita gente que eu vi, como a revista diz aqui, onde estão os seus promotores e expoentes? Muita gente que eu vi envolvido nesses movimentos, hoje não estão em lugar nenhum. Se perderam. Mataram muita gente. E isso não é Evangelho de Jesus. Eu preciso estar firmado na palavra para rebater e não cair diante das seitas e das heresias. Eu preciso ter uma raiz profunda. Onde? Na palavra. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra. Não vou a lugar nenhum se eu não tiver conhecimento. Nosso segundo subtópico diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Irmã, você almeja ser uma professora da escola dominical? Você quer pregar? Você quer ir até um grupo de mulheres para poder pregar para essas mulheres? Prepara. Tira tempo de intimidade com o Senhor, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de aprendizado da palavra, porque o Senhor tem prazer em nos dar. Você quer ser cheia do Espírito Santo e ter os dons? Busca. Irmã, eu preciso de domínio próprio, fruto do Espírito. Busca. Tudo isso dá trabalho para você. Se você quer, vai te custar o seu interesse. Porque quando você quer alguma coisa, você move céus e terra para aquilo acontecer por você. Então, se você quer aprender do Senhor para poder ministrar, para ganhar almas para Cristo, e foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para vir no culto de domingo com a nossa melhor roupa, sentar nas cadeiras, cruzar as pernas, levantar a mão na hora do louvor e ir embora depois da pregação, não. Essa é a parte que nós vamos cultuar o Senhor, entregar a Ele tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, adorando Ele, agradecendo a Ele. Mas nós somos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para dar frutos.
E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, eu quero ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Olha o que diz essa palavra. Paulo escrevendo à igreja, a uma igreja, eu vou voltar para falar com vocês que lembra lá na aula sobre os dons espirituais, que a igreja de Corinto era uma igreja completa, que tinha mesmo todos. Olha só o que Paulo está dizendo para essa igreja no capítulo 15, no versículo 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós nos sujeitamos a Deus. Nós nos colocamos diante dele e nós fazemos tudo aquilo. Nós buscamos agradar a ele, nós procuramos agradar, apresentar diante dele. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer para você. Que é isso, irmã Osana? Irmãs, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus mesmo podia ter tirado a pedra. Mas o que ele fez? Ele pediu que os homens fossem lá e tirassem a pedra. Remova a pedra, para que Lázaro venha para fora. Eu preciso estar preparada. Eu preciso procurar aprender. Porque senão não tem como eu ensinar. Eu tenho que estar capacitada, eu tenho que ser aprovada, reconhecida. Como é que eu vou sair por aí de igreja em igreja batendo na porta, deixa eu pregar na sua igreja, se o pastor não sabe nem de onde você está vindo, que fundamentação é essa? Tem gente que sai no culto, vai pregar em outra igreja no domingo, vai pregar na quinta-feira, passa o mês inteiro pregando e o pastor dele não sabe nem onde ele está andando e o que ele está ensinando. E eu sou de uma igreja nós somos de uma igreja, nós reunimos na Assembleia de Deus, e essa igreja tem esse critério de saber exatamente quem está vindo aqui. Pregar o quê? O pastor fala, irmã, você vai trazer, eu vou trazer um pastor para pregar no evento aqui. E eu já trouxe. Mas eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu tenho esse nome aqui para sugerir. Sim, irmã Osana, e quem é essa pessoa? Ele é um pastor assim, ele prega assim, ele tem essa e essa base, o pastor dele é o fulano de tal. Por quê? Porque eu estou sabendo que a igreja dele aprova o que ele está dizendo e o que ele está pregando, e ele tem uma vida nessa igreja. Não é qualquer pessoa que eu estou trazendo e colocando em cima do púlpito para ensinar heresia. A Jeane, quando vai trazer uma irmã para poder ministrar para nós aqui no culto de mulheres, irmã, é só um chá, a irmã vem dar um testemunho. Não, querida, não é só vir num chá dar um testemunho. Tudo aquilo que for falado ali em cima do altar é de responsabilidade de quem está convidando também para falar. Então, ele significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja de qual ele está vindo. Desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Sempre teve gente que falava mentira? Sempre. Sempre teve gente que pegava um textinho e esquecia todo o contexto e pregava o contrário? Sempre teve. Mas é por isso mesmo que nós temos que ter discernimento e conhecer quem nós estamos trazendo para poder falar na nossa igreja. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Nós buscamos conhecimento na palavra justamente para não sermos levados por gente que está pregando que não está na palavra. Eu sento para aprender, irmãs, eu sento para ouvir um pastor pregar, eu sento para ouvir um irmão que veio dar um testemunho aqui, seja o que trabalho for, aqui na nossa igreja ou for em outra igreja que eu for, mas eu fico atenta ao que a pessoa está ensinando, porque o que ele está ensinando tem que estar na Bíblia, e tem que ser a verdade da palavra. Eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou aprendendo, não é simplesmente, vou sentar aqui e vou ouvir isso, e tá ótimo não, irmã. Eu preciso saber o que eu estou ouvindo, porque isso pode inclusive me envenenar, isso pode me matar. Como é que eu sei se o fruto é bom ou se o fruto é ruim? Como é que eu sei que aquela árvore ali não é uma árvore que dá uma fruta venenosa? O fruto dela, eu vou comer o fruto, me fez mal, aquela árvore ali é venenosa, come dela não. Mas aí eu acho o fruto caído no chão e como, nossa, que doce, que fruto gostoso, essa árvore aqui é boa, vou tirar uma muda e vou levar para plantá-la na minha chácara, para dar um fruto bem gostoso.
É assim que eu conheço aquilo que procede e aquilo que não procede. E essa preocupação que nós temos que ter. Por que eu preciso conhecer a palavra? Para eu não ser levado por qualquer vento de doutrina. Para eu não me perder na caminhada. Para que eu também possa dar frutos bons. Não é? Eu preciso também dar frutos bons. Como é que eu faço isso, irmã Osana? Conhecendo a palavra. E há muitos enganadores. E não é de hoje que existem. Isaías capítulo 30, versículo 10 diz assim: eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetize ilusões, desvie-se do caminho, afaste-se da vereda, não nos fale mais a respeito do Santo de Israel. Esse texto, ele cabe muito bem sobre os maus obreiros e os obreiros fraudulentos. Por que, irmã Osana? Porque ele está falando de videntes. O povo de Israel estava num momento aqui no livro de Isaías que eles queriam ouvir coisas que massageavam o ego deles. Não importava se era ilusão, não importava se era do mal. Eles só queriam ouvir coisas que agradavam a eles. Aí quando você pega aqui nessa parte da lição falando dos maus obreiros e dos obreiros fraudulentos, é porque nós muitas vezes colocamos o profeta em situação difícil. E depois nós culpamos a Deus. Eu já falei muito isso com vocês em outras aulas. Irmãs, não fiquem correndo atrás de profeta. Porque nós induzimos a pessoa, levamos a pessoa a profetizar mesmo quando Deus não está falando nada. Mas ela está tão constrangida por você dizer que ela é mulher de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus. Fala, irmã. Fala o que Deus tem para mim, irmã. Fala. E a irmã vai ficando constrangida. Não tem Deus, estou falando nada com ela. Aí ela fala com você. Uma coisa que vai te deixar leve, tranquila. Olha como Deus tem se agradado de mim. E se não foi Deus que falou? Se foi só a sua insistência? É nessa base, são nessas sustentações que se levantam os maus obreiros e os fraudulentos, os charlatães. Porque tem muito charlatanismo, irmãs. Tem cada coisa absurda que acontece no meio pentecostal e aí a incredulidade de muitos. Por quê? Porque são alimentados por nós mesmos que ficamos atrás disso. Qual a maior profecia para a nossa vida? A Bíblia. Quem é o maior intérprete dessa profecia? O Espírito Santo. Irmã Osana, Deus dá só para a irmã fulana e irmã Beltrana? Não, dá para você também. Você quer? Busque. Ora, jejua, tem intimidade com o Espírito Santo, que Ele vai mostrar para você. Ele vai te revelar em sonhos, Ele vai te dar visões. Você vai ler na palavra e Ele vai te falar na palavra, principalmente na palavra que você precisa entender para a sua vida. Mas isso demanda compromisso, aprovação, vida com Deus, conhecer o Senhor todos os dias. Sem isso, você só vai ser vítima de homens fraudulentos, de mulheres que usam o evangelho em benefício próprio. Isaías estava com um povo aqui que estava dizendo para ele: olha, pode profetizar aqui, não precisa ser verdade não, pode ser uma ilusãozinha, só me diga para eu ficar bem. E nós às vezes preferimos ouvir uma mentira que nos deixe com a moral elevada do que uma verdade que nos constrange, que nos faz buscar o caminho do conserto. Terceiro subtópico, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, e nós estamos no grande campo, não é? No sentido metafórico, a todos que se dedicam à obra de Deus. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Quando eu digo que
Samuel, o obreiro da casa do Senhor? Sim, ele é um trabalhador da casa do Senhor. Quando eu digo Giane é uma obreira da casa do Senhor, sim, Giane é uma trabalhadora da casa do Senhor. Todos nós somos chamados para trabalhar, não para dar trabalho. Deus não chamou ninguém para dar trabalho na obra. Ele nos chamou para trabalhar. Nós somos comissionados para fazer isso. Quarto subtópico, que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomeu, literalmente corta reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, que eu disse para vocês já, que a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego escrito, que é o escrito do Novo Testamento. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. O que é exegese, irmã? Eu ouço muito isso, nem sei o que é. Você deve estar me perguntando isso agora. A exegese é extrair do texto. Não vou inventar em cima do texto não, tá, irmãs? Eu vou extrair do texto, com as minhas palavras, aquilo que o texto está dizendo e vou dar aula para vocês. Não vou inventar uma outra história em cima daquele texto, não. É o que está no texto ali, eu vou extrair dele tudo que ele quer me ensinar. E a partir desse ensino, que é um texto sólido, que eu estou extraindo algo sólido para a minha vida, vou aplicar para a minha edificação espiritual, porque eu preciso aplicar na minha vida. Então, isso é exegese. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. E essa finalização aqui desse último subtópico é muito séria, irmãs. Eu não tenho lembranças de ter visto isso acontecer aqui na nossa ADET. Mas eu já estive em igrejas que o pastor, ou o pregador, ou a irmã, usou o púlpito para desabafar um problema que estava acontecendo com ela para a igreja, para a plenária, atacando outro irmão. Tem pessoas que usam a Bíblia, pegam um versículo lá, sobe no púlpito com aquele versículo e ataca o outro irmão. E Paulo está dizendo que isso não é a prática do Evangelho. A palavra, ela traz edificação. Eu não posso usar a palavra para bater em ninguém. Eu não posso usar a palavra para atacar ninguém. Eu não posso usar a palavra para desabafar com ninguém. Se você tem algum problema com o irmão, vá até o irmão e converse com ele, acerte com ele, lá na sua intimidade. Se precisar de levar alguém com você, leve alguém com você para tratar do seu problema. Vá até o pastor e conte. Converse com ele. Pastor, está acontecendo isso, 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 entre eu e a irmã fulana. Mas não use o púlpito para desabafar o seu problema. Esse é um aprendizado para mim e para você. Porque hoje nós estamos aqui, alunas da escola dominical, aprendendo essa lição preciosa. Mas amanhã você pode estar à frente de um trabalho, aqui na ADET mesmo ou em outro lugar. E a lição que fica para nós é: não vamos usar a palavra, nem o púlpito, nem oportunidade nenhuma para desabafar problema com os outros. Pelo contrário, nós vamos usar o púlpito, a oportunidade, para trazer edificação para a igreja. Para que haja crescimento do corpo. Funcionalidade do corpo. Amém? Vamos à nossa conclusão. Para a nossa conclusão, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que é um texto até bastante conhecido para nós, por nós que ministramos a palavra e que falamos sempre entre cooperadores da igreja. Capítulo 15, versículo 58.
Veja bem o que está escrito, irmãs. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Pode até não ter reconhecimento humano, mas no Senhor o meu e o seu trabalho não é em vão. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus, escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma outra palavra. Nosso manual de vida, de regra de fé e de vida prática é a Bíblia. Eu vou encaminhar para vocês o nosso credo, para que vocês tenham firmeza naquilo que vocês vão testificar a respeito da igreja que vocês congregam, e que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, continuará falando aos nossos corações, nos trazendo esclarecimento dessa palavra. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de meditar na palavra. Ela é o fundamento da nossa fé. Vamos orar, irmãs. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Senhor, que nós possamos ter por bússola e manual da nossa vida, de prática cristã, a Tua palavra. Ó Espírito Santo, que nós possamos guardar no nosso coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Abra o nosso entendimento, dá-nos esclarecimento, não nos deixe, Senhor, magiar em dois caminhos, mas que nós possamos estar firmados em Ti, Senhor. No nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém.